Bom dia, bom dia mesmo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no dia 2. Faça sua mente te obedecer, ou façamos nossa mente nos obedecer. É o dia 2 do nosso desafio das primeiras horas, e como de praxe, vamos começar fazendo a nossa oração. Para aqueles que puderem fechar os olhos e agradecer ao Pai por esse momento. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo amanhecer, obrigado pela possibilidade diária que o Senhor nos dá de buscar a Tua palavra, Pai. Que essa palavra de hoje seja uma palavra direcionada a tudo aquilo que a gente vem a fazer ao longo do dia, mas que começamos pela parte da manhã, onde tomamos a decisão de seguir Tuas instruções e orientação. Que a nossa mente possa, sim, Pai, ser ocupada por tudo aquilo que vem do Senhor. Que tudo aquilo que for contrário caia sobre terra e que possamos dar ouvido sempre à Tua vontade, Pai. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Vamos caminhar e que todos nós possamos colocar esta manhã diante do Pai, abrir nosso entendimento, guardar nossa mente e direcionar nossas escolhas para a vontade do Pai. Que Ele possa, assim, nos conduzir, não somente nessa manhã, mas ao longo do dia. Dito isso, vamos avançar. E o avançar, como tema e como abertura, eu coloco aqui para vocês que o Senhor não é arbitrário, Ele é justo. As nossas decisões, e quando são compartilhadas com o Pai, Ele traz sim bênçãos, Ele traz prosperidade, Ele traz tudo aquilo que o Pai tem reservado para nós. Sabedores nós somos que algumas vezes ao longo da nossa vida a decisão foi nossa. Ou melhor, a decisão sempre será nossa. O Pai nos coloca todos os dias o propósito dele para a nossa vida. Mas Ele deixa conosco essa decisão de ir para um lado ou ir para o outro. E nesse desafio das primeiras horas, o principal foco nosso é exatamente no amanhecer tomar a decisão certa, ou seja, a decisão que é a direção que o Pai tem nos preparado. A minha atitude, ou a nossa atitude prática é essa, que pela manhã possamos ocupar a nossa mente antes que algo a ocupe. Eu não escolho começar o dia sem ter acesso à palavra. Então, a minha escolha diária é logo pela manhã buscar a palavra, com foco, com direção, para não ser levado pela ansiedade, pelas distrações ou qualquer outra voz. Que todos nós possamos tomar essa decisão logo ao amanhecer. E isso realmente é o que o Pai espera de nós. Bom, um dos pontos que eu também quero trazer para vocês, e eu estou chamando de posicionamento, quando eu comento que Deus está no meio de nós, porque quando Ele nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos e buscando assim a direção dEle, eu declaro sim que Ele está presente. No dia 1, nós aprendemos a ocupar a mente. E hoje vamos escolher algo mais profundo. E o que seria mais profundo, Sandra? Não é apenas pensar certo, mas obedecer ao que é certo. Que nós possamos selecionar toda a resistência que possa haver, toda a negociação interior e todo pensamento que tenta nos afastar dessa prática. A firmeza e a constância serão vitais para que possamos, sim, seguir em frente. E eu falo para vocês que esse posicionamento, ele não vai ficar somente nos 30 dias. Ele vai continuar. Eu tenho certeza que todos aqueles que entenderem que o que nós estamos fazendo aqui não é um evento diário, não é um evento que tem um início, tem um fim, na verdade é uma disciplina, porque é um estilo de vida, é algo que nós vamos manter após os 30 dias. Bom, dito isso,
colocando o nosso posicionamento em relação ao dia 2, vamos apenas fazer uma pequena recapitulação do que nós falamos até esse momento. No dia 1, nós treinamos a mente no lado da consciência. Ou seja, a mente precisa ser ocupada. A mente é uma ferramenta, não é nosso chefe. Não é aquela que vai mandar em nós, não é aquela que vai direcionar o nosso dia. E por isso precisamos ter em mente a seguinte linha: nem todo pensamento merece obediência. Quando nós pensamos em algo, esse algo precisa ter o nosso domínio. E quando eu falo nosso domínio, é até na escolha. E para que isso aconteça, para que possamos ter esse domínio, existe a necessidade de uma prática diária, simples, mas diária. Dessa forma, o dia 2, que eu coloquei aqui como fazer a mente obedecer, ou trazer a responsabilidade para nós, também menciono que um não funciona sem o outro, ou seja, a mente precisa ser conduzida por nós. Eu coloco que o dia 2 vai avançar, principalmente quando fizermos a seguinte colocação, ou dizermos para nós mesmos: não basta ocupar a mente, não basta que nosso pensamento ocupe a nossa mente. Agora é preciso fazer com que a mente nos obedeça. E obediência, pessoal, exige primeiramente continuidade. Tudo que você precisa é dar sequência, é continuar. Mesmo que existam as oscilações, porque oscilações existem em qualquer grande processo. O fato de, por algum motivo, ao longo dessa caminhada, tivermos alguma oscilação, isso não pode ser o ponto para deixarmos nós, no sentido que nós não merecemos isso que nós estamos construindo nesse momento. Porque essa oscilação ou esse desconforto faz sim parte do processo, faz parte do treino. É quando realmente nós sentimos que o nosso corpo e a nossa mente busca retomar o poder, retomar o controle. Mas nós somos fortes porque nós somos filhos do Pai. Por isso eu queria deixar, não como um aviso, mas apenas com um ponto de atenção. Ontem, quando nós falamos, no dia 1º, quando nós falamos sobre treinar a mente, ou seja, falamos que a mente não descansa, ela está sempre ocupada, que nessa manhã ou pela manhã, que nós precisamos ocupar a mente antes que algo a ocupe. Hoje nós vamos avançar um passo, porque não adianta ocupar a mente se ela continua mandando em nós. Vou repetir, porque não adianta ocupar a mente se ela continua mandando em nós. Por que eu falo se ela continua mandando em nós? Porque quando você, ou quando nós temos uma mente vazia, que não descansa, ela sim está sendo ocupada. Só que essa ocupação, principalmente na parte da manhã, pessoal, porque a manhã é que direciona o nosso dia, ela precisa sim ser ajustada pela nossa direção. Por isso estamos aqui de novo. Aqueles que participaram do primeiro dia, estão no dia 2, é uma continuidade. Eu acredito que toda a continuidade vai trazer benefício. A longo prazo? Sim, a longo prazo. Só que esse longo prazo é quanto? São 5 dias, são 5 semanas, são 5 meses, são 5 anos. Nós, seres humanos, temos um perfil de sempre aguardar que as coisas aconteçam rapidamente. Mas será se a nossa mudança é rápida também, da mesma forma como nós esperamos que aquilo que nós pedimos, ele chega até nós de uma forma rápida, de uma forma que possamos ser contemplados com aquele nosso desejo, com aquele nosso anseio? Eu falo para vocês que eu tenho percebido, principalmente nas minhas atitudes, que elas estão cada vez mais solidificadas no sentido que não ter expectativa rápida, é construir algo sólido, construir algo dia após dia. A própria leitura da palavra, a própria leitura do devocional, a próprio aprender a orar, que é algo simples,
Mas quando falar algo simples, essa simplicidade ela só acontece quando você tem uma constância, quando você tem aquilo que nós chamamos de dia após dia fazer esse treino. Por isso, eu deixo com vocês, mais uma vez, não é um aviso, mas é um ponto de atenção. Se pela manhã eu ocupo a minha mente, antes que algo a ocupe, o que eu quero dizer com isso? Isso não é uma questão só emocional. Na verdade, não é uma emoção. É uma decisão. Porque hoje eu escolho quem manda na minha mente. Quando nós decidimos fazer esse treinamento, eu tenho assim, convicção e certeza, falo até certeza, que muitos de nós tivemos uma expectativa voltada mais à parte financeira. Talvez o treinamento gerou para alguns essa questão da parte financeira, porque eu, junto com alguns de vocês que estão nesse treinamento, nós estamos fazendo sim um curso de gestão financeira e investimento, e tem outras pessoas que fazem parte de um outro curso que nós fazemos, que é do vermelho ao azul, ou como eu chamo, DVA. Os dois têm sim uma natureza financeira, uma natureza de organização financeira mesmo. Só que um fala mais da parte de investimento, que é gestão financeira e investimento, e outro fala mais do controle das suas receitas ou da sua renda versus seus custos ou suas despesas. Só que na manhã, quando eu coloquei que esse desafio é um desafio de aquecimento, ou é um desafio que vai nos treinar a ter o controle emocional daquilo que é importante, não somente para a parte financeira, mas para tudo na nossa vida, é realmente ocupar a nossa mente por aquilo de positivo, de produtivo que nós possamos ter ao longo do dia. Desafio nós temos hoje, nós vamos ter amanhã, nós vamos ter depois. O que eu peço ao Pai não é para se desviar dos problemas, é para enfrentar os problemas. E eu já compartilhei com alguns de vocês algumas situações que levaram-se anos para que eu tomasse a decisão. E anos sempre é uma questão de longo prazo. Só que a partir do momento que eu tomei essa decisão, pessoal, mudou muito, principalmente a minha forma de ver a outra pessoa. Nós, quando temos uma situação que não está resolvida, é porque existem duas partes. E se a outra parte tiver o mesmo pensamento que o nosso, ou seja, se por algum motivo essa pessoa se feriu, se por algum motivo essa pessoa ficou chateada e ela busca através do aguardo, ou seja, está aguardando um posicionamento meu ou de você para pedir desculpa, para pedir perdão, e se você tem esse mesmo pensamento dele ou dela, o que acontece? Vocês não vão resolver. E até situações que algumas vezes elas são simples. É um mal entendido, é uma palavra mal colocada. Isso acontece. Mas isso acontece principalmente quando no amanhecer você não tem uma direção firme e clara daquilo que você vai fazer. Principalmente quando você se coloca na posição de enfrentar os problemas. Porque enfrentar os problemas, pessoal, não é, como eu comentei, desviar, mas é colocar para nós que toda vez que eu tenho um problema, eu tenho que resolver. E esse resolver, ele não necessariamente é algo rápido. Por que não é rápido? Porque algumas decisões rápidas trazem umas consequências maiores, umas consequências piores, vamos dizer assim. E eu tenho procurado ter esse cuidado na forma de falar, na forma de tomar a decisão. Não que eu queira ser lento, mas é que eu quero ter um cuidado maior. Só que quando você tem esse cuidado maior com a sabedoria, com a consciência daquilo que é ser feito, com certeza é o resultado melhor para todos. Por isso eu falo, pessoal, que pela manhã nós devemos ocupar a nossa mente antes que algo ocupe. E esse algo eu já comentei para vocês. Esse algo é o quê? É a TV, é as mensagens que caem no nosso celular, é a conversa de um amigo, é a fala de alguém dentro da família, porque são esses tipos de situações. Se você não tiver o controle da sua mente, você acaba absorvendo, você acaba se alimentando daquilo que não é produtivo para você, daquilo que não é interessante para você. Então, vamos lá.
Sendo dessa forma, se você ou se nós estamos ocupando a nossa mente e não deixando espaço para que outro a ocupe, eu falo para vocês, nós sim estamos controlando a nossa mente, não deixando que ela nos controle. Eu tenho enfatizado, e nesse caso não existe meio termo mesmo, tenho enfatizado que quem não decide, reage. E quem não governa, obedece. Repetindo, quem não decide, reage. E quem não governa, obedece. Hoje o treino não é pensar mais. É obedecer menos aos pensamentos errados. Repetindo, hoje o treino não é pensar mais. É obedecer menos aos pensamentos errados. Pense comigo somente por um instante. Tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, como aconteceu comigo. Quantas vezes você decidiu começar algo novo e parou nos primeiros dias? Quantas vezes você decidiu começar algo novo e parou nos primeiros dias? Eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo hoje, ou o que nós estamos fazendo em relação ao desafio das primeiras horas, ou DPH, é algo novo para vocês. É algo novo para mim também. Eu não estou, vamos dizer assim, fazendo esse desafio algo que eu já fiz na minha vida. Quando eu coloquei como desafio de buscar retomar ou ter o controle da minha mente ao amanhecer, por uma sequência de dias ininterruptas, ou seja, todos os dias, sem parar em nenhum momento, independente se era feriado, final de semana, isso foi uma tomada de decisão, mas eu tinha certeza que eu teria, sim, desafios, lutas, porque era algo novo. Mas dessa vez eu não vou desistir, como já aconteceu comigo em algumas situações. E a desistência, muitas vezes, não foi uma desistência pensada. Foi uma desistência pelo desconforto que foi gerado quando eu comecei, vou falar assim, a partir do segundo dia. Porque o primeiro dia nós estamos motivados, nós temos aquela expectativa, mas a partir do segundo dia, quando você ou quando nós percebemos que isso que estamos fazendo para acontecer, existe uma necessidade de uma Aqui no dedicação maior Spotify nossa Advertising, e termos sabemos bem que principalmente acompanhar as o fato de pessoas onde nós estiver, sim como os sabemos tênis que de corrida tudo que que te nós dão estamos aquela fazendo força para treinar. depende Nossos clientes dizem exclusivamente que o da nossa Spotify é parte postura. essencial de sua Da rotina. nossa São mais postura no momentos sentido para de eles aquilo ouvirem que e Deus mostra verem os para nós anúncios da sua não é marca. Saiba simplesmente como o uma forma Spotify de pode você agregar mais no seu receber mix de em graça aquilo que você está pedindo. ads.spotify.com. Eu falo que antes de fazer esse desafio, eu pensei várias vezes, será que esse desafio é algo particular para o Sandro ou é algo que precisa ser compartilhado? Como eu também tenho falado, o meu crescimento, principalmente em relação à parte de gestão financeira, ele é decorrente do compartilhamento que eu tenho feito nesses últimos 3 anos, pelo menos. O pai me direcionou de uma forma que meu crescimento, ele dependia de outras pessoas. Mas dependia das pessoas não no sentido do fazer, é do compartilhar. E quando você compartilha, você recebe, você dá. E o dar é uma ação sua. Por isso que eu falo para vocês, toda vez que você se vê numa situação que você começa algo novo e que parou no dia seguinte, se for uma decisão pensada, ok, porque faz parte da nossa vida, em alguns momentos desistimos de algumas coisas, porque é uma decisão pensada, uma decisão analisada, e foi falar assim, não, nesse momento eu não vou continuar, por causa disso, disso, disso e disso. Mas não tome essa decisão simplesmente pelo desconforto, pela dor, pelo cansaço, pela preguiça. Porque, pessoal, depois disso, nós vamos ter a certeza se efetivamente o desistir foi a melhor solução ou não. Esse treinamento não foi um treinamento para que possamos, no dia seguinte, ter os resultados que nós esperamos em relação ao controle da nossa mente. A que tudo seja direcionado de uma forma
certa, de uma forma correta. Por quê? Porque é um aprendizado, é um treinamento diário. E quando nós nos colocamos, principalmente no sentido de olhar o que nós, por algum momento na nossa vida, nós fizemos, e eu estou colocando aqui do piloto automático, eu falo para vocês, se você já percebeu que muitas vezes a sua mente não trabalha para você, mas contra você, maravilha, isso já é um entendimento adequado. É você entendendo que tem algo que é seu, mas que está trabalhando contra você. Por isso, existe uma voz automática que sempre diz: agora não, dorme um pouquinho mais. Você trabalhou muito ontem à noite, você trabalhou muito ontem, descansa um pouco. Pessoal, essa voz automática que aparece na nossa mente, ela é até comum. A partir do momento que você vê que isso seja algo comum, rotineiro, ele acaba sendo um hábito, aí realmente, na minha visão, isso não é adequado. Porque nada na vida é construído sem esforço. Nada você adquire sem esforço. Talvez é esse o ponto. Se a sua escolha é não dar sequência, se a sua escolha não é para você, que seja uma decisão pensada, criteriosa. Mas não vá no automático de tudo aquilo que você fez ao longo da sua vida. Desistir simplesmente porque é um cansaço. Eu sei que a rotina nossa, mesmo sem ter todos os detalhes da rotina, da sua rotina, mas eu sei que é uma rotina assim, que algumas vezes é estressante, algumas vezes é cansativa, algumas vezes é desafiadora, mas isso aconteceu hoje, aconteceu ontem, vai acontecer amanhã, pessoal. Eu falo para vocês que essa voz que muitas vezes chega na nossa mente, ou algumas vezes chega na nossa mente, ela não é uma repetição, ela é um hábito, é uma programação. Quando você não assume o comando da sua mente, a mente liga o piloto automático. E esse piloto automático faz aquilo que sempre fizemos ao longo da nossa vida. E no piloto automático, pessoal, eu falo para vocês, os dias passam, mas nada muda. Por isso que eu entendo que uma boa parte de vocês, quando receberam essa informação do desafio, ligaram esse desafio a alguma mudança, a uma necessidade de mudança. Mas essa mudança não vai acontecer se você não mudar. Parte de uma linha clara. É dando que se recebe. Porque quando eu falo isso, e quando eu declaro isso, e quando eu faço isso, o meu estilo de vida é dando que se recebe, com certeza isso vai ser uma vitória, vamos dizer assim, que eu não tenho nem como medir. Porque o compartilhamento, pessoal, ele não dobra, ele não triplica aquilo que você está dando. O compartilhamento, ele traz para nós uma sensação assim de paz, uma sensação de amizade, uma sensação de amor, mas principalmente uma sensação de gratidão por tudo aquilo que o Pai já traz para nós. E o que Ele traz para nós não é pequeno não, pessoal. Deus não faz nada pequeno. Por isso que eu quero, indo agora para a reta final, se a mente não foi feita para mandar, ela foi feita para servir, porque quem manda, ou quem foi criado para mandar, no sentido não só literal, mas no sentido de organização, no sentido de, principalmente de gestão, somos nós. Porque o Pai, quando deixou o Éden para Adão, ele olhou para Adão e falou assim: você é o responsável por tudo isso aqui, você é o administrador do Éden, você que vai fazer a gestão, você que vai escolher os nomes. Então, o Pai já nos deu essa direção. Mas a partir do momento que nós pecamos, e nós começamos a dar ouvido, e vocês conhecem a história do Adão e Eva, dar ouvido àquilo que não veio do Pai, o que nós recebemos como resultado, se assim. Muita gente vive, muita gente não, eu tenho algumas coisas que eu começo a aprender, principalmente no falar. Vou colocar algumas pessoas vivem cansada não pelo que faz,
mas pelo que pensa. Repetindo, algumas pessoas vivem cansadas não pelo que faz, mas pelo que pensa. A mente é uma ferramenta poderosa, mas quando assume o comando, ela desorganiza a vida. Porém, se nós tomamos a posse, nós tomamos para nós o controle e com esse poder que ela tem, esse poder fica conosco. E isso está escrito, por exemplo, na segunda carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios 10:5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia não está mandando expulsar pensamentos. Ela está mandando levar cativo. Pensamento não é verdade automática. É algo que pode e deve ser conduzido. Maturidade espiritual, pessoal, começa quando a mente aprende a nos obedecer. E é esse treinamento que nós estamos dando aqui, esse treinamento que nós vamos praticar dia após dia, é que nos vai trazer principalmente um entendimento claro de quando existe um desconforto, é sinal que o treino começou. Então, se está desconfortável para você, se você tem uma dificuldade no acordar, se no momento do treinamento você está sonolento, se você não consegue conectar ou focar ao que nós estamos falando, se por algum motivo você já está pensando no que você vai fazer, quase pedindo para sair desse treinamento. Se você ao longo do dia você nem lembra do que nós estamos conversando aqui. Se você já pensa que o sábado e domingo você não vai fazer o treinamento, porque sábado e domingo é o dia de descanso. A mente resiste quando perde o controle. Ela reclama, ela desanima, ela quer desistir. Se isso está acontecendo com você, o treino começou. O desconforto, pessoal, não é sinal de erro, é sinal de treino. Quem obedece só quando é fácil, não governa a própria vida. Quem obedece só quando é fácil, não governa a própria vida. É isso que eu falo, é isso que eu penso. E é isso que eu tenho, sim, todos os dias praticado. Se é algo fácil, opa, atenção. Eu tenho que ter, sim, sempre a noção daquilo que eu estou fazendo. Eu posso até transformar aquilo que para algumas pessoas pode ser difícil em algo simples, em algo factível, vamos dizer assim. Mas tome cuidado quando você vê algo muito fácil. Quando você tem um hábito, a mente reage. Se o seu hábito é diariamente buscar a palavra do Pai, buscar a direção, sendo acordado pelo Pai, no despertar, tendo a clareza daquilo que você precisa fazer ao longo do dia, e isso é feito de uma forma rotineira ou contínua, é sinal que sim, a mente já está sabendo o que você está fazendo. E o que você está fazendo é ter o controle, é retomando o controle. A mente envia sinais de cansaço, de preguiça, de desconforto. E, infelizmente, algumas pessoas pensam que esse é o momento ou é o sinal para parar. Eu falo para vocês que, na verdade, isso é o oposto. Não é o sinal de parar, é o sinal de continuar porque o treino começou. Por isso que é algo que nós temos que praticar diariamente. Se a mente obedece a quem continua, e isso acontece mesmo, a mente vai obedecer a quem continua. Vocês vão ver, pessoal, que no avançar do nosso treinamento, no avançar dos dias, você tendo essa prática, como você vai sentir, além de ter mais força no sentido de você estar dominando aquilo que por muitos anos dominou você, que foi a preguiça, foi o cansaço, foi a desmotivação, foi a ansiedade. Ou seja, se preocupar por algo que não aconteceu e não vai acontecer, mas porque a mente coloca na sua... A mente coloca para você que é algo que vai acontecer ou que está acontecendo.
Eu falo que uma das coisas que eu também procuro compartilhar com certo cuidado com vocês é ter cuidado naquilo que nós possamos chamar de intensidade. Eu tenho um cuidado, sim, e nas atividades que eu faço, em tudo aquilo que eu falo, não trazer para vocês uma confusão entre o que é intensidade e o que é constância. Intensidade, existe um peso, na minha visão, é quando você coloca muito peso. Ou coloca um peso. Eu procuro trazer isso de uma forma balanceada. Ou seja, balanceada é não trazer para mim que a resposta tem que acontecer hoje. O que eu falo assim, é tudo ou nada. Não, não é tudo ou nada, pessoal. É uma constância. Um dia não muda tudo, mas todo dia muda algo ou alguém. A mente aprende a obedecer quando entende que nós não vamos parar. Ou melhor, posso até falar diretamente para você. A mente aprende a obedecer quando entende que você não vai parar. E se você não vai parar, o que é que você precisa fazer hoje? Primeiro, a prática do dia é o silêncio. E o que é o silêncio? É aquele momento de você, com Deus, você entender que Ele te acordou porque você tem algo a fazer, ou melhor não, estou reafirmando. Se o Pai nos acordou porque nós temos algo a fazer e não simplesmente ficar aguardando. Discernimento é você ter a clareza de que você está fazendo aqui está sim compartilhado com Deus, está com base na direção que Ele está assim nos passando. E a obediência. A obediência, pessoal, nos traz tudo de bom, nos traz bênçãos em todas as áreas da nossa vida, traz uma constância, mas principalmente traz a direção correta que o Pai nos está dando, ou tem preparado para nós. Eu falo para vocês, se você pudesse escolher apenas uma coisa para conquistar nos próximos 12 meses, qual seria? Escreva aí. Escreva aí e coloque. Se você pudesse escolher apenas uma coisa para conquistar nos próximos 12 meses, qual seria? Escrever, pessoal, não é detalhe. Escrever é comando. Hoje você pode fazer 3 coisas simples, como eu comentei. E esse silêncio pode ser um minutinho. Não precisa ser 10 minutos, 5 minutos, pode ser 1 minuto. E eu falo que fazendo isso todos os dias, tendo esse momento de silêncio, no acordar do Pai, no abrir dos olhos, faça isso. Abra os olhos, pense em tudo aquilo de bom que você tem feito, tudo bom que você está fazendo nesse momento, mas principalmente que Deus vai nos capacitar, vai capacitar você a ultrapassar os desafios que você vai ter ao longo do dia. Isso, para mim, é um pensamento que nós temos que ter recorrente, todo dia, ao amanhecer. E pode, até com uma questão de obediência, fazer o seguinte comentário: eu não obedeço a esse pensamento que vem de forma externa, ou de fontes externas. Eu não estou escutando o som da TV. Eu não estou vendo o celular. Eu não estou com o pensamento de outras pessoas. Eu estou com o meu pensamento, porque ele é meu e eu tenho controle sobre ele. Fazendo isso, você deixa muito claro quem governa a mente e quem governa o seu dia. Se hoje nós falamos dessa forma, que a mente vai obedecer a quem age todos os dias, e nós vamos agir todos os dias, eu falo para vocês assim: acreditar, pessoal, não é um problema. Repetir frases também não é. O que vai nos transformar é quando a nossa fé virar ação. Se a nossa expectativa é de crescimento, só que esse crescimento depende de uma ação nossa, façamos essa ação. A mente não aprende com intenção vaga. Ou seja, se você não é claro, se você não mostra para ela efetivamente aquilo que você quer e você vai fazer, ela assume o poder. Então, a mente não aprende com intenção vaga, ela aprende com a prática. E a prática diária vai nos dar esse poder. Ok? Então, para encerramento, e agradecendo mais uma vez ao Pai por esse momento de
reflexão, mas esse momento de gratidão. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos e agradecer mais um momento, Pai, agradeço esse momento de reflexão, esse momento onde sim, nós recebemos a tua direção, a direção que a mente que é nossa, que o Senhor que nos deu, ela tem que ser governada por nós desde o amanhecer, desde quando o Senhor nos acorda. Sabedores nós somos que o desafio diário, ele existe para aqueles que são vencedores, aqueles que não desviam, aqueles que enfrentam de acordo com a tua instrução e tua orientação. Que nesses 30 dias ou nesses próximos 28 dias, que possamos ter em mente que a oscilação faz parte do treinamento e que a desistência, ela só acontece se for uma estratégia, se for algo pensado, se for algo organizado e principalmente algo compartilhado com o Senhor. Que ao longo desse dia possamos compartilhar todos os momentos do dia, trazendo vitórias, trazendo direção, trazendo ajuste e trazendo principalmente gratidão. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Que o Senhor nos dê força para obedecer, mesmo quando é difícil, que Ele nos ensine a governar a nossa mente, caminhar com fidelidade, que Ele nos dê disciplina para permanecer no que é certo, que Ele possa ajudar nós a escolhermos a nossa vida hoje, com atitudes concretas, e que Ele possa, no final, guardar a nossa mente, as nossas palavras e as nossas decisões. E que o que nós vamos produzir traga frutos que honrem ao Pai. Por isso, eu peço a vocês que analisem o que nós falamos aqui. E se puderem, ao longo do dia, revejam novamente o vídeo ou o treinamento e possa, sim, recapitular alguns pontos que, de repente, nesse momento que nós estamos falando, não foi possível. Tá bom? Fique com Deus. Tenha um dia abençoado. E voltamos amanhã. Às vezes você cria uma campanha e parece que está dia falando 3, com um que microfone com certeza desligado. vai ser maravilhoso. Anunciar. Tá bom? Fique com Deus, hein? Até mais. Tchau, tchau.